Olá, pessoal. Hoje vamos ver lideranças indígenas, floresta amazônica e pandemia. Eu sou do tempo que a maior liderança indígena era o Juruna, da aldeia dos Chavantes, do Mato Grosso. Ele era filho do cacique e viveu na aldeia até os 17 anos, sem contato com a população branca, quando sucedeu seu pai na liderança da aldeia. Na década de 1970, ficou famoso ao percorrer os gabinetes da Fundação Nacional do Índio, a FUNAI, com um gravador, para gravar tudo que o branco dizia e provar que eles não cumpriam a palavra. Posteriormente, publicou o livro O Gravador do Juruna e foi eleito deputado federal representando o Rio de Janeiro pelo PDT do saudoso Brizola em 1982. Sua eleição teve grande repercussão no país e no mundo, mas não conseguiu se reeleger nos mandatos seguintes, e Juruna morreu em 2002, com 59 anos de idade, de doença. Cacique Raoni é outro grande líder, e hoje é o líder indígena de mais famoso mundialmente por sua luta pela preservação da Amazônia. Sua imagem, ao lado de grandes personalidades mundiais, tem uma marca característica, que é o seu adorno em forma de disco que usa no lábio inferior. Nascido em 1930, está com 90 anos de idade. Raoni pertence ao povo Kayapó, do Mato Grosso, e aprendeu português com os indianistas irmãos Vilas Boas. Outro grande líder foi o Paulinho Kayapó, o Paulinho Paiacã, da tribo Kayapó. Junto com seu tio Raoni, Paiacã foi criado para ser uma liderança preparada. Estudou em Belém, capital do Pará, onde aprendeu o português fluente. Em sua militância política, teve o apoio da religiosa americana Dorothy, que foi assassinada em 2005 por grileiros, com quem aprendeu a dominar também a língua inglesa. Falando inglês, pôde conquistar a opinião pública mundial para a causa indígena, chegando a ser premiado pela ONU pelo seu trabalho como ambientalista. Na Conferência Mundial do Clima, a Rio 92, o cacique Paiacã era a liderança indígena mais esperada, mas foi impedido de participar por ter sido acusado de estuprar uma estudante branca na sua aldeia. A acusação foi feita por uma reportagem da revista Veja, com capa sensacionalista, dizia "O Selvagem", que teve grande repercussão mundial. A partir de então, Paiacã embrenhou-se nas matas da Amazônia como foragido da polícia e sob a proteção de sua aldeia. As lideranças denunciavam que aquilo foi uma campanha difamatória armada contra o cacique e todo o movimento indígena. Alegavam que não houve nenhum estupro, e o cacique Paiacã foi absolvido em primeira instância e condenado a 4 anos quando recorreram da decisão. Mas os Kayapós se recusaram a entregar o cacique para uma prisão comum dos brancos, e ele acabou cumprindo a pena em prisão domiciliar, sem poder sair da floresta. Só em 2012, 20 anos depois, o Paiacã voltou a participar de atividades políticas novamente. Atuou inclusive na Conferência do Clima Rio+20. O cacique Paiacã morreu vítima de Covid agora, em junho de 2020, sendo que mais de 5 mil índios estão infectados pelo coronavírus e dezenas já morreram nas aldeias do Brasil. Outro grande líder é Ailton Krenak, que é uma liderança indígena da etnia Krenak. Nascido em 1954 em Minas Gerais, é um ambientalista, escritor e intelectual brasileiro de reconhecimento internacional. Krenak é autor de 3 livros: O Lugar Onde a Terra Descansa, O Amanhã Não Está à Venda e Ideias para Adiar o Fim do Mundo. A Universidade Federal de Juiz de Fora concedeu a Krenak, em 2016, o título de professor doutor honoris causa, um reconhecimento pela importância
na luta pelos direitos dos povos indígenas e pelas causas ambientais no país. Ailton Krenak está em isolamento na sua aldeia, no território do Rio Doce, na Serra do Cipó, onde o seu povo teve sua principal fonte de água contaminada pelo rompimento da barragem de Mariana em 2015. Ele comentou assim o desastre do Rio Doce. Vatu, que é como nós chamamos aquele rio, é uma entidade, tem personalidade. Ele não é um recurso. O rio está em coma. De certa maneira, essa prontidão que as pessoas estão vivendo na margem do rio agora deixa elas no mesmo estado simbólico de coma em que o corpo do rio está. Eu vejo isso como uma coisa tão assustadora que tenho dificuldade de falar do Vatu sem me revoltar. A ideia de fim do mundo tem a ver com a mudança climática que nos afeta, diz Krenak. Esta paralisação mundial provocada pela pandemia está fazendo as pessoas baixarem a bola e pensarem que mesmo quem tem grana está correndo o risco de contágio e de morte. Mas as pessoas só estão esperando passar a pandemia para que tudo volte a ser da mesma maneira, com as desigualdades e os danos socioambientais. A Terra vai ficar inabitável. Nossa ação sobre o planeta já passou do limite. A minha dúvida é se tem gente com capacidade e coragem para retomar em outros termos a vida depois dessa pandemia, para adiar o fim do mundo. Tem muitos outros líderes indígenas importantes, como o Yanomami Davi Kopenava, mais conhecido no exterior do que no seu próprio país. Mas vejamos, por último, a líder Sônia Guajajara. Sônia Guajajara, nascida em 1974, do povo Guajajara, da região da floresta amazônica, da terra Araribóia, no Maranhão, é formada em letras e enfermagem. Sônia Guajajara já tinha uma longa militância nas lutas em defesa dos direitos dos povos indígenas, quando em 2017 discursou no Rock in Rio pela demarcação de terras na Amazônia, quando foi ovacionada ao som de Fora Tempo. Em 2018, Sônia Guajajara foi lançada na chapa do PSOL como a primeira candidata indígena à vice-presidência da República. Sônia Guajajara é hoje uma das maiores lideranças indígenas e ambientais do Brasil. Numa audiência pública da Comissão de Direitos Humanos do Congresso Nacional, Sônia Guajajara deu uma aula de história sobre os indígenas para uma senadora bolsonarista que tinha falado antes aquelas besteiras características dessa extrema-direita brasileira. Sônia falou respondendo à senadora e esclarecendo muitas questões para todos nós. Ela falou bem assim: não dá para escutar aqui dos parlamentares desta casa chegarem aqui e pregar a sua visão racista, alienada, preconceituosa contra nós e a gente ficar calado. Porque a sua fala, senadora, retrata aqui muito bem o pensamento mesmo que tem esse setor ruralista que compõe a Câmara e o Senado, que quer a qualquer custo flexibilizar a legislação ambiental para poder explorar os territórios indígenas. A visão que você tem da terra é muito diferente da visão que a gente tem. Não dá para você olhar para nós, povos indígenas, e pensar que a gente tem o mesmo entendimento de território como o seu, que é de exploração, de destruição, pensando no lucro, pensando em dinheiro. Não é esse o entendimento nosso. Para nós, o território é sagrado. Nós precisamos dele para nós existir. E vocês olham para a terra indígena e chamam de terra improdutiva. Nós chamamos isso de vida. O mundo inteiro está preocupado com o aquecimento global. O mundo inteiro está discutindo o efeito das mudanças climáticas. O mundo inteiro está pensando formas de reduzir a emissão de gás carbônicos para poder garantir que a gente tenha um equilíbrio de clima.
Os territórios indígenas hoje legalizados não são nossos mesmo, são da União, sim, mas é usufruto exclusivo dos povos indígenas. E nós temos esta responsabilidade de zelar, não porque é obrigatório, mas porque é a nossa relação que naturalmente é de sustentabilidade, é de uso sustentável, porque é de respeito com a mãe natureza. A gente respeita e a terra está gritando. A terra está pedindo socorro e vocês não estão escutando. Vocês não estão vendo sinais das chuvas, das secas, dos furacões. Vocês não estão vendo. Tem que olhar que a terra hoje, o meio ambiente, é que garante a vida de todo mundo. Pensa na chuva, na água que está lá e que nós estamos preservando com a nossa própria vida. Nessa disputa que a gente trava com vocês lá no campo. Porque vocês ficam o tempo todo querendo manter os seus negócios, suas monoculturas, seus agronegócios, em detrimento da vida dos povos indígenas. Nós vamos lutar, sim. Vai morrer muito? Vai. São 5 séculos. Eram muitos milhões lá em 1500. Hoje somos apenas 1 milhão. Já morreu muito, vai morrer muito mais. Mas a gente não vai recuar. Não vamos desistir. Vamos enfrentar com todas as nossas forças, porque nós queremos ter território para continuar o nosso modo de vida. O Brasil não pode adotar um padrão de vida para todo mundo. Tem que respeitar os modos de vida. Tem que respeitar os diferentes povos que existem nesse país. Você diz que a gente é miserável. A gente está lá na aldeia, em nosso território, por insistência nossa, por resistência nossa. Porque se dependesse de vocês, a gente estava tudo expulso. Nem existia mais índios. Não tinha mais lugar para a gente ter nossas aldeias e praticar nossos rituais sagrados. Que isso sim faz parte de nossa vida. Porque você está na cidade, tem o teu apartamento, tem a tua mansão. Não quer dizer que a gente quer isso para a gente também. Não. A gente quer o respeito aos nossos direitos territoriais, que não são somente direitos constitucionais. Lá está escrito, mas é um direito originário dos povos indígenas. A gente quer respeito ao nosso povo, nosso modo de vida, dos povos originários deste continente. Nós não vamos perder nossas vidas e costumes para o agronegócio. Não vamos, não. Essa fala contundente que transcrevi aqui da Sônia Guajajara vale mais que muitas aulas de histórias do Brasil em nossas escolas, onde os povos indígenas são invisibilizados. Para concluir, recorro a Eliane Brum em seu texto Imaginando Futuros, onde ela diz: precisamos libertar o futuro que foi sequestrado por maníacos como o Trump e o Bolsonaro. O futuro é a crise climática, que eles se esforçam em negar. Quando eles negam a crise climática, preciso também negar o futuro. Agora, digo eu, o futuro já se anunciou, com o Bolsonaro finalmente dando positivo para a Covid-19 e, quiçá, venha precisar ser entubado para sentir o que sofre o povo com essa maldita gripezinha. Enquanto durar essa pandemia, se puder, fique em casa. Mas quando essa crise passar, vamos retomar a vida com muita garra, para adiar o fim do mundo, libertando os futuros imagináveis.